Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esse verso que eu acabei de ler se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 16, e é uma referência ao Senhor Jesus glorificado. E aí nós vemos nesse versículo que existem várias informações que caracterizam o Senhor Jesus. Dentre elas, diz assim: da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Será que quando o Senhor Jesus se manifestar, da sua boca vai sair uma espada afiada de 2 gumes? O que será que isso quer dizer? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Assista ele até o final. Vamos lá? Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ensinando a Bíblia. Eu me chamo Bernard e antes de iniciar o vídeo, eu sempre peço a você que me assiste para deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e também seguir o nosso Instagram, é @canal Ensinando a Bíblia. Este é mais um vídeo da série Não É Bem Assim. E vocês viram o verso que eu li logo no início e nós percebemos uma característica que fala que da boca do Senhor Jesus sai uma espada afiada de 2 gumes. Se nós pesquisarmos na Bíblia, ainda no livro de Apocalipse, existe uma outra referência a essa mesma característica. Lá no capítulo 19, no verso 15, que esse capítulo, esse trecho, fala de Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta, nós vemos aqui que no verso 15, João escreveu assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E aí eu perguntei no início do vídeo e pergunto agora novamente: o que será que significa essa espada que sai da boca do Senhor Jesus para com ela ferir as nações? Será que isso vai acontecer literalmente? Será que o Senhor Jesus vai abrir a boca e da boca dele vão sair várias espadas para com ela ferir os seus inimigos? Vamos analisar o que isso quer dizer vendo outros versos onde a palavra espada aparece. Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa a espada. É de conhecimento de todos que a espada é um instrumento, é uma arma e uma arma ofensiva, uma arma de ataque. Quando nós olhamos para a antiguidade, para os tempos antigos, mesmo antes de Cristo e também durante o período da sua vida e depois, nós vemos que a espada era o principal instrumento, a principal arma utilizada pelas autoridades. E essa arma ela era utilizada tanto para poder proteger o necessitado, o aflito, aquele que precisava de proteção, mas também para poder atacar os inimigos. E aí nós percebemos um detalhe importante sobre a necessidade, sobre o uso da espada. Ela era utilizada geralmente pelas autoridades civis. Então, quando nós lemos as histórias antigas, nós vemos que os soldados, os guerreiros, eles utilizavam a espada. Assim como, por exemplo, hoje, os exércitos, os soldados, os policiais utilizam o revólver, utilizam a espingarda e outras armas modernas. Naquela época, há milhares de anos atrás, a espada era a arma utilizada para poder tanto defender uma causa, quanto para poder atacar
inimigos. Por isso que nós vemos que a espada ela possui 2 gumes. Os 2 gumes significam o quê? Os 2 lados da espada, que ela corta tanto de um lado quanto do outro. Porém, para nós, quando nós vemos que os escritores da Bíblia, eles citam a espada como sendo de 2 gumes, existe um sentido além do literal. Existe um sentido que vai além do simples instrumento, do simples objeto, da simples arma. Lá em Hebreus 4:12, nós vemos que o autor, ele disse o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo também fez uma comparação entre a espada e a palavra de Deus. Ele disse assim, no verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa referência é Efésios capítulo 6, verso 17. Então nós vemos que Paulo aqui, ele diz que a espada é a palavra de Deus. Ele compara a palavra de Deus com essa arma ofensiva que é a espada. Lá no Salmo 17, no verso 13, Davi também escreveu uma coisa interessante sobre a espada. Ele disse assim: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Nós podemos perceber então que todos esses autores, em todas essas passagens que nós lemos, eles citaram a espada como um instrumento de ataque, como uma arma de ataque, e vincularam essa arma de ataque à palavra de Deus, aos escritos do Senhor, à revelação escrita que Deus deu ao seu povo. E pensando nisso, nós podemos entender que comparar a palavra de Deus com uma espada significa dizer que, assim como a espada possui um poder, uma autoridade, assim é com a palavra de Deus. Ela possui um poder, ela possui uma autoridade, assim como a espada era um instrumento utilizado na antiguidade para poder executar justiça, para poder manter a ordem, para poder promover a decência das sociedades. Assim também é com a palavra de Deus. Por isso que nós percebemos que esses autores, eles fazem essa vinculação entre a espada e a palavra de Deus. Sendo assim, quando nós lemos lá em Apocalipse que João escreveu que da boca de Jesus sai uma espada afiada de 2 gumes para com ela ferir as nações, nós entendemos que essa espada que sai da boca de Jesus não é que literalmente ele vai abrir a boca e vão sair várias espadas e essas espadas vão atingir os seus inimigos, vão atingir os seus adversários. Não é nada disso. A espada que sai da boca do Senhor Jesus é a sua própria palavra, é o seu próprio ensinamento, porque o que ele ensina, assim como a espada executa ordem, executa justiça, traz a decência para todos nós, para todos aqueles que seguem a Ele. Então nós devemos entender isso, que ao ler que da boca de Jesus sai uma espada, não vamos entender isso literalmente, porque não é o que João quis transmitir e não é o que de fato acontecerá. O que sai da boca de Jesus é a sua própria palavra, porque é por meio dela que ele julgará as nações. E esse julgamento será feito da seguinte maneira: aqueles que estiverem adequados, de acordo com a palavra,
aqueles que guardarem a sua palavra, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, serão salvos. Aqueles que não serão condenados. Por isso que a espada, disse da palavra aqui que ela é uma espada de dois gumes, porque a palavra ela pode tanto salvar quanto condenar. Ela vai salvar aqueles por quem tem fé em Jesus Cristo e por causa dessa fé guardam seus ensinamentos, serão livrados da morte eterna, e aqueles que não têm fé em Jesus Cristo, consequentemente, não guardam as suas palavras, serão alvo da ira de Deus, serão alvo da condenação eterna. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu convido a todos vocês a curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, ativarem as notificações e também seguirem o Instagram, @canal Ensinando a Bíblia. Eu agradeço a todos que ficaram até o final, desejo um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.